Seguimos no YouTube falando um pouquinho também de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que só volta no final de semana, né, depois dessa rodada de jogos da Copa do Brasil, e que tem o líder Flamengo enfrentando Juventude. No domingo, o Flamengo tentando derrubar um tabu que já dura 28 anos. A última vitória rubro-negra sobre o Juventude no Alfredo Jaconi foi no dia 1º de outubro de 1997. Tabu longo que vive o Flamengo jogando contra o Juventude na casa do Juventude. De lá para cá, 13 jogos, 7 derrotas, 6 empates. Recentemente também, o Mengão quebrou uma sequência negativa que tinha jogando em Bragança Paulista. Se a gente for lembrar, onde não vencia há 29 anos. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, tentando manter uma boa vantagem no topo da tabela do Brasileirão. E a dúvida principal com relação ao Flamengo é com relação a Jorginho, porque o Flamengo divulgou na tarde dessa quarta-feira um boletim médico com a situação dos jogadores machucados, e o Jorginho, que tinha voltado a treinar com o grupo, ainda está com dores na coxa esquerda e deve ser então desfalque diante do Juventude. Jorginho, que veio do futebol europeu, né, Vamp? Veio jogando muita bola, se tornou uma peça fundamental nesse time do Felipe Luiz. Está jogando muito, Jorginho. Não é de surpreender a ninguém, né? O Jorginho já chegou a ser terceiro melhor jogador do mundo, campeão europeu com a Itália, né? Então se encaixa rapidinho no Flamengo, time de qualidade, tem uma saída de bola, né? Pouco passe erra, e já tinha jogado ao lado do Saúl também. Acho que tem até um número aí que eles jogaram junto pelo Chelsea, 19 jogos, 17 vitórias e 2 empates, né? Então, um cara importante. Essa data aí, FIFA, deu para recalchutar e recuperar muita gente também, né? Agora, para esse incômodo aí, me parece que não é nada sério. Enquanto esse tabu aí que você falou, 28 anos? 28 anos. Vamos supor que 28 anos você jogou 2 vezes, os caras contam que é 28 anos. Não, mas são 13 jogos. Não, mas assim, 13. Então, se você pegar 13 jogos, 15 anos não se enfrentaram. É verdade, isso é fato. Aí vem para a estatística e assim... O número que chama mais atenção é de 28 anos. 28 anos, 13 jogos. Então, por que eu falo que pode 13 jogos lá dentro? Então, dá 13 anos, porque o Flamengo vai lá 2 vezes. É verdade. No ano. Não joga o Campeonato Gaúcho. Mas aí e quando é Campeonato Brasileiro, é ida e volta. Mas aí precisa desse número também que chama. Não, lógico. O Raí Monteiro precisa fazer o post dele na rede social da Jovem Pan Esportes. O Bruno Landi precisa fazer o corte dele. Pô, aí você vai falar assim, ó, o Palmeiras perdeu pro Chelsea. Aí o Ibis briga, eu nunca perdi. Nunca joguei também, né? Então, mas assim, o Juventude que deu uma melhorada muito grande, viu, Boni? Com a chegada do Carpini. É verdade. Né? Deu uma melhorada grande. Mauro, jogo importante para o Flamengo, é claro, tem esse tabu, o Juventude vem crescendo no Campeonato Brasileiro, mas é aquele jogo para quem quer ser campeão, né? Precisa conquistar pontos se quiser ser campeão brasileiro. Ano passado mesmo o Flamengo fez 1-0, tomou uma virada. Eu acho que o time hoje está mais consistente, está mais equilibrado, está bem descansado, né? A previsão do tempo aponta um domingo sem chuva, com sol, então isso já é bom. Há 2, 3 anos o Flamengo fez um jogo lá, foi em 2021. O gramado estava encharcado, perdeu de 1-0, o técnico era o Cênio, numa falha do Mateuzinho, atravessou uma bola na frente da defesa, e o Pacheco fez o único gol do jogo para o Juventude. É um jogo para vencer, né? O time quer ser campeão, não pode deixar pontos pelo caminho e depois de empatar com o Grêmio em casa, o que não foi um bom resultado dado o momento do Grêmio, né? E tem que pensar que são 2 jogos essa semana. Eu imagino que o Felipe não vai utilizar o Jorginho por conta das dores, também pensando na quinta-feira, né, que ele tem um jogo contra o Estudiantes no Rio e precisa buscar um bom resultado para começar bem aí essa próxima fase da Libertadores. Então acho que vão ser 2 times bem diferentes, imagino, escalações com diferenças. Não vai jogar o Léo Ortiz, por exemplo, domingo, joga o Danilo, ele pode de repente sem o Jorginho entrar com o Dela Cruz e Saúl, tem a opção do Alan também, então Everton Araújo. Acho que o Pedro deve ser titular nesse jogo, o Bruno Henrique deve jogar a Libertadores, porque ele não está suspenso na Libertadores, então imagino que como ele vinha fazendo contra o Internacional, foi assim, ele coloca o Bruno Henrique na Libertadores para ter um time que pressione mais a saída do adversário. Enfim, acho que vão ser 2 jogos com escalações, com mudanças, e assim terá que ser de agora em diante. Ele joga no final de semana, acho que é o Corinthians, se não me engano. Depois ele tem um jogo contra o... Não, o Vasco. Vasco, o Corinthians depois. É o Vasco, depois o jogo em La Plata contra o Estudiantes, depois o Corinthians. Então ele vai ter que girar bastante o elenco agora, o Felipe Luiz.
E eu falo da importância desse jogo, da importância de conquistar pontos, porque se a gente for lembrar, Mauro, na última rodada, o Flamengo até se livrou de ter a sua vantagem para o Palmeiras diminuindo, né? O Flamengo ficou no empate com o Grêmio e o Palmeiras, que enfrentou o Corinthians com uma série de desfalques, também ficou no empate em Itaquera. Poderia ter diminuído essa diferença. O Flamengo acabou passando, de certa forma, ileso por esse tropeço, vamos dizer assim, contra o Grêmio. Acabou passando, ficou tudo igual, né? O Cruzeiro que se aproximou um pouco, mas tem jogos a mais, né? Um a mais que o Flamengo, 2 a mais que o Palmeiras. Mas está ali próximo, tentando se aproximar novamente, né? O Cruzeiro que chegou a liderar e agora perdeu o contato. Mas acho que a grande questão agora é usar bem o elenco. Ele vai ter que usar todo mundo, vai ter que todo mundo jogar, vai ter que revezar bem, porque vai ser essa sequência de jogos até a próxima data FIFA, quando ele perde alguns jogadores também que vão jogar na data FIFA no mês que vem. E essa vai ser a rotina até o final do campeonato, depois da mudança que a CBF fez no calendário. Bruno Prado, o Flamengo então tem um compromisso importante, essa rodada do Campeonato Brasileiro, que tem jogos emocionantes, por assim dizer, e o Flamengo tem esse compromisso duro contra um adversário que é difícil, né? Por mais que esteja brigando lá embaixo, é um adversário difícil, um adversário duro, complicado, num estádio em que não vem se dando bem nesses últimos anos, e nessa briga ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro, com esse desfalque importante, então, do Jorginho. Não é um jogo fácil, porque o Juventude melhorou nas últimas rodadas. No Juventude ele ainda está na zona de rebaixamento, mas ele vem numa sequência melhor. O time trocou o técnico recentemente, chegou o Thiago Carpini, pelo menos nesse curto prazo conseguiu dar uma levantada no time do Juventude. Mas o Flamengo é favorito, sim. É um campeonato que o Flamengo e o Palmeiras, apesar do Palmeiras hoje estar em terceiro lugar, o Cruzeiro é o segundo, né? Mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e o Flamengo tem 1 a menos. O aproveitamento do Flamengo e do Palmeiras é muito alto, até para a nossa média nacional aqui dos pontos corridos. É um aproveitamento alto. O Cruzeiro também, claro, tem um bom aproveitamento. Então é um campeonato que os times lá de cima estão errando pouco. Então, mesmo um jogo difícil em Caxias, que é normal perder ponto em Caxias, não é? O Campeonato Brasileiro é um campeonato que não é uma coisa fora do comum, um líder do campeonato perder ponto para um time que está na zona de rebaixamento, principalmente nos jogos fora de casa, não é uma coisa fora do normal, uma coisa que acontece bastante aqui no Campeonato Brasileiro, é uma característica do nosso campeonato. Mas do jeito que está, né, todo mundo com os dois, pelo menos os dois ali, Flamengo e Palmeiras, com aproveitamento muito alto, é um jogo que o Flamengo tem que buscar uma vitória, já que pega um dos times que está na parte de baixo. Jogo duro, difícil, se perder ponto não é nada anormal, mas é um campeonato que o erro está sendo castigado, né, os times com aproveitamento bem alto. Flamengo como visitante nesse Campeonato Brasileiro. São 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados, 7 gols sofridos, 62% de aproveitamento, então, do Flamengo jogando fora dos seus domínios. O Flamengo que tem essa sequência difícil aí pela frente, né, Bruno? O Mauro já citou rapidinho por aqui também falando. Tem o Estudiantes depois. É claro que o torcedor do Flamengo quer ganhar tudo, fato. Mas entre os rankings de prioridade, a Libertadores está ali na frente para todo mundo, né? Até porque são 3 clubes brasileiros que ainda restam na competição. Os 3 sonham com o inédito tetracampeonato entre os clubes do futebol nacional na Copa Libertadores. E aí depois tem o Vasco, tem o Estudiantes de novo, tem o Corinthians, jogos complicados, um clássico, 2 confrontos de Libertadores, esse jogo contra o Juventude e um duelo que sempre chama a atenção de todo mundo contra o Corinthians. Então, uma sequência complicada que o técnico Felipe Luiz vai ter que fazer algumas escolhas, perde algumas peças aqui e ali, como é o caso do Jorginho dessa vez, mas ainda assim é sempre importante para o treinador olhar para frente também, né? Não só olhar para o próximo jogo, às vezes o discurso é esse, mas tem que, querendo ou não, olhar para frente também, o que vem pela frente, né? E o Felipe tem rodado bem o elenco, tem alguns jogadores que são importantes, que nos principais jogos vão estar ali como titulares, mas ele tem rodado bastante o elenco e tem elenco de qualidade para fazer isso. O Flamengo perdeu uma folga ali que teria nas semanas de Copa do Brasil, teve agora nesse meio de semana, mas nos próximos não terá. E ainda tem um jogo aí com o Sport para encaixar no calendário, né? Um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem 2, né? Esses jogos, teoricamente, seriam nas datas de Copa do Brasil, mas agora, vamos ver, eu até achei que a CBF marcaria o jogo do Flamengo e um dos jogos do Palmeiras para essa semana agora, que estamos agora, não marcou. Então vamos ver como é que eles vão encaixar também esses jogos, né? 2 do Palmeiras e 1 do Flamengo, já que não tem mais essa data de Copa do Brasil, que os 2 estão eliminados, mas a Copa do Brasil ficou para depois do campeonato. E se
um deles ou os dois estiverem na final da Libertadores, a final da Libertadores também está marcada para um final de semana de rodada de Brasileiro. Então vai ser mais jogo remanejado. Então dá para prever aí com grande chance de termos jogos atrasados de Flamengo e Palmeiras em data FIFA. Sempre muito bem planejado, calendário do futebol brasileiro que permite esse tipo de situação. Jogos remanejados e a gente sem saber quando é que efetivamente eles vão acontecer. Bom, galera, é isso aí. O Flamengo não pode escolher onde ganhar jogos, não. Empatou o jogo dentro de casa, ele tem que sair agora e tem que ganhar o jogo, tem que partir para cima do Juventude, porque se o Flamengo quiser ser campeão, tem que jogar dessa forma, tem que jogar para cima, como sempre o Flamengo tem jogado. E Jorginho vai ser uma falta muito grande, né? Um desfalque grande que o Flamengo vai ter. Porém, como o comentarista falou aí, eu esqueci o nome dele, o Flamengo tem um elenco enorme, o Flamengo tem um elenco o maior das Américas e não pode cair porque Jorginho não vai jogar, vai ser uma falta, porém o Flamengo tem jogadores que pode substituir e substituir muito bem ele, o Jorginho, né? Bom, galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário e segue o nosso canal aí para fortalecer. Eu vou deixar os créditos aí na descrição do vídeo para Jovem Pan. Um abraço e até a próxima.